Vamos então começar aqui falando sobre como que foi a minha experiência com Deus, como foi que eu conheci o Senhor. Vem comigo que a gente vai falar sobre isso agora. Bom, eu conheci Jesus ainda quando eu era criança. A minha avó me levava à igreja sempre e teve uma vez no círculo de oração. E eu fui com a minha avó à igreja. Chegando lá, tem um momento de oração, onde todo mundo se ajoelha. Eu me ajoelhei e eu olhei assim pra ela, eu falei, assim, cochichando, né? Que todo mundo tava ajoelhado. Vovó, o que é pra fazer aqui? E ela falou, agradece pelo feijão e pelo arroz. Eu falei, tá bom. E o tempo que eu fiquei ajoelhada, eu falei, obrigada pelo feijão e pelo arroz. Essa foi a minha primeira experiência de oração, de intimidade, de relacionamento com Deus. Tá, daí. E aí, como que foi depois? Depois, sempre a igreja, todo mundo tinha uma Bíblia. E aí eu falei, eu quero ter uma Bíblia. E aí eu falava, meu Deus, meu sonho é ter uma Bíblia, meu sonho é ter uma Bíblia. E aí meu tio Diógenes foi lá e me deu uma Bíblia de presente. E eu fiquei muito feliz, muito contente, né? Era o meu sonho e ele realizou o meu sonho. Bom, aos 14 anos de idade, infelizmente, eu me afastei. Embora eu estivesse dentro da igreja, eu estava dentro da igreja, mas eu estava, tipo assim, vamos dizer que eu estava em cima do muro, bora dizer assim. Eu não estava nem dentro nem fora. Por que eu não estava dentro? Por mais que eu estivesse indo na igreja todo domingo, estivesse participando do grupo de dança, estivesse envolvida na igreja, mas eu não estava vivendo no caminho do Senhor, não estava vivendo os princípios de Deus. E eu não estava aqui no mundo 100% porque, tipo assim, eu não disse, tchau, tô saindo da igreja, né? Então eu estava em cima do muro. E aí, o que foi que aconteceu? No carnaval, aí de repente eu fui indo mais conhecendo o mundo, indo mais profundo. De repente eu me vi no meio das minhas amigas e fazendo planejamento para brincar carnaval. E eu, nossa, a gente vai fazer isso, isso e isso. Fazendo planejamento de fazer fantasias e tal. Quando, de repente, meu pai chega e fala: olha, tua tia pagou o teu retiro espiritual do carnaval. De imediato, eu falei: não, não vou de jeito nenhum. Pode dizer ela que eu não posso, que eu já tenho compromisso, que eu vou sair. Eu inventei alguma coisa, eu disse que eu não iria. E ele falou: você vai, porque ela já pagou. Mas, gente, eu fiquei na bad, porque eu já tava sonhando em viver uma experiência que eu nunca tinha vivido, né? Desde criança até adolescência, eu na igreja, não tinha conhecido nada do mundo, então era tudo muito novo e eu queria muito conhecer. Tá, o que é que aconteceu? Nesse retiro espiritual, eu conheci mais o Senhor, me aproximei mais do Senhor e também conheci novos amigos e foi maravilhoso. Quando eu volto, eu falei, eu vou me afastar de todo mundo que me afasta de Deus. E foi exatamente isso que eu fiz. Me afastei das minhas amigas. Ainda nesse ano, o que foi que aconteceu? Dos meus 13, entre os meus 13 e 14, eu me afastei. Aí eu fiquei 14. Quando foi, antes de completar o ano, eu já voltei para a presença do Senhor. Então, desses 14, que foi no começo do ano que eu ia fazer 15 anos, eu já voltei. Daí, quando eu completei 15 anos, eu comecei a dirigir um culto na minha escola, você acredita? Foi incrível, foi experiência extraordinária. Por quê? Porque era o ano em que eu ia brincar carnaval, era o ano que eu ia me afastar mais ainda da presença de Deus, mas foi um ano em que o nome do Senhor foi glorificado através da minha vida. Eu lembro que lá no culto da escola, as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, uma menina, na verdade, chegou pra mim e falou assim, Dai, eu lembro que uma menina chegou pra mim e falou assim, Dai, por que você não faz todo dia? Eu lembro que uma vez a menina falou assim, Dai, por que você não faz todo dia? Eu falei, todo dia não. Mas vamos fazer o seguinte, era toda quarta. Vamos fazer nas terças e quintas. Combinado? Combinado. E assim foi. Era as terças e quintas e era maravilhoso. O tio ia, o porteiro lá, eu não lembro o nome dele agora, mas chamava ele de tio. Ele falou assim, Dai, as pessoas passam aqui e diz que ver Deus em você, oh, glória a Deus, é tudo sobre ele. E eu lembro que eu escrevia no meu diário, até hoje escrevo, né? E eu falava assim, o Senhor me usou hoje,
sabe? Eu nunca coloquei a glória pra mim, porque não é sobre mim, mas é sobre Deus, é sobre o Senhor. Então eu sempre fui assim, sabe? E é incrível a gente poder transparecer isso para as pessoas, né? A gente ser esse, vamos dizer assim, esse exemplo, essa manifestação da glória de Deus. Eu costumo dizer que eu sou uma seta que aponta para o reino de Deus, não é sobre mim, eu sou só um meio. Ele que é o centro de tudo na nossa vida. Então, vamos para o próximo para não ficar muito longo.